Vamos estudar inicialmente o movimento e o comportamento desse movimento quando analisado a partir dos gráficos. Estou ilustrando para vocês um esquema do movimento de um objeto que se move ao longo de uma trajetória retilínea. Primeiramente, precisamos observar qual é o referencial adotado. Lembre-se que o movimento é relativo ao referencial. Possuo um referencial ao longo do eixo X, aqui está a origem, e esse referencial é orientado da esquerda para a direita, isto é positivo, quando o movimento se dá da esquerda para a direita. Nesse referencial, ou nesse eixo orientado, eu especifiquei duas posições, a posição x1 e a posição x2. T1 é um instante de tempo o qual o movimento inicia, e T2 é o instante de tempo o qual se observa o objeto na posição x2. O deslocamento nesse referencial é positivo, quando o objeto se move da posição x1 para x2, porque o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Como a posição final é maior, x2 menos x1 é um número positivo. O intervalo de tempo, ou instante de tempo, ou a duração do movimento, que nós representamos por ΔT, é positivo. O tempo t2 é maior que o tempo t1. E na cinemática, vamos sempre considerar que a variação do tempo, ou a duração do movimento, é sempre positiva. A partir da definição da velocidade média ou da velocidade, nesse exemplo, a velocidade será positiva, porque velocidade é ΔX sobre ΔT. Como ΔX é positivo, a velocidade é positiva. Com essa linha pontilhada, quero representar apenas que o movimento se dá do ponto x1 ao ponto x2. O movimento ocorre em linha reta. Isso aqui é apenas uma representação para você compreender o sentido do movimento. O movimento retilíneo uniforme, o MRU, ocorre apenas em uma direção e sentido, como eu acabei de ilustrar. Assim, a velocidade é constante no tempo. No MRU, a velocidade é constante no tempo. Na ilustração abaixo, a velocidade é positiva, pois o deslocamento é positivo. Vejamos agora se o deslocamento fosse negativo. Nesse caso, a minha partícula sai da posição x2 e vai até a posição x1. Então veja que o deslocamento é negativo. A posição final, que é x1, menos a posição inicial, que é x2, vai ser um número negativo. Numericamente seria algo do tipo x1 igual a 1, x2 igual a 2 metros. Então, 1 menos 2 metros é igual a menos 1 metro. O instante de tempo, ou a duração do movimento, é sempre positivo. Então aqui a gente conclui que a velocidade é negativa. Então aqui fica a primeira lição. Quando o objeto se move no sentido do meu referencial, a minha velocidade é positiva. Se o objeto se move no sentido contrário ao referencial adotado, a velocidade é negativa. E no movimento retilíneo uniforme variado? Então vejamos aqui uma ilustração um pouco mais complicada. O meu referencial é o mesmo, ele é orientado da esquerda para a direita, então esse sentido é o sentido positivo do movimento. E agora eu tenho um objeto que sai da posição x1, no instante de tempo t1, e vai para a posição intermediária x', no tempo t'. Depois ele retorna até uma posição anterior, x2', no instante de tempo t2'. E finalmente sai dessa posição x2' para a sua posição final x2 no tempo t2. Esse tipo de movimento acontece no nosso dia a dia e nós nem percebemos. Suponha que a origem seja a sua casa e a posição final seja a universidade. Então você sai da sua casa, vai até a garagem, pega o seu carro, sua bicicleta ou sua moto e se desloca até um determinado ponto da avenida. Só que você lembra que esqueceu alguma coisa em casa. Você volta, parte do caminho, mas você de repente acha que aquilo que você esqueceu está dentro da mochila ou está no chão do carro. Então você não precisa retornar até a sua casa. Então você dá meia volta na mesma avenida e vai até a universidade. Agora, como será a velocidade do ponto x1 até o ponto x'? Então veja que nesse movimento o seu deslocamento é positivo. Você se desloca no sentido positivo do eixo x. Em consequência, a sua velocidade é positiva. Agora, de t' para t2', a sua velocidade é negativa, porque você está voltando à origem, você está se movimentando contrário ao seu referencial. E finalmente você sai da posição x2' até o
até o ponto x2, a posição final. Nesse movimento, você está deslocando no sentido positivo do eixo x. Logo, a sua velocidade é positiva. Então, no movimento retilíneo uniforme variado, o movimento pode trocar de sentido. Então, veja que você vem no sentido positivo e retorna. Só que nesse movimento de retorno, isso não é automático. Você tem que reduzir a velocidade. Você vai reduzir a velocidade positivamente, vai parar o seu carro ou sua bicicleta e vai retornar. Nesse movimento de parada e retorno, a sua velocidade troca de sinal. Você tem que reduzir a velocidade. Então você tem um movimento acelerado. De x' para x2', a mesma coisa. Então você vem com uma velocidade e de repente você lembra, eu achei meu objeto, que pensei que havia esquecido. Então você tem que reduzir a velocidade de novo. Agora veja, você está reduzindo a velocidade, só que ela é negativa. Negativa por quê? Porque é contrário ao seu referencial. E você vai se dirige até a universidade. Então nesses movimentos de parada e retorno, que acontecem em x' e x2', o seu movimento se torna acelerado, porque você trocou de sentido. Algo que não acontece no movimento retilíneo uniforme, pois o movimento vai ter sempre o mesmo sentido, ou sentido positivo, ou sentido negativo. Então, nesse caso, do MRV, a velocidade não é constante no tempo, e temos uma aceleração. O que nós vamos ver nessa aula é como analisar os gráficos de posição em função do tempo, velocidade em função do tempo, e aceleração em função do tempo, quando nós temos esses movimentos de parada e retorno.